Boa noite, igreja, boa noite, irmãos. É um prazer sempre poder vir aqui falar com vocês. E hoje vai ser uma pregação um pouco diferente. Quando a gente estuda um pouco sobre estilos de pregação, a gente aprende que existem basicamente dois tipos. Uma que você tem um texto e do texto você acha o seu tema. A partir do texto você decide o que falar. E existe uma outra forma de pregação que é a inversa. A partir de um tema, você vai atrás dos textos. O primeiro tipo de pregação é o que a gente chama de pregação expositiva. E o segundo tipo é o que a gente chama de pregação temática. Até hoje, eu estou acostumado só a fazer pregação expositiva, pegar aqui, abrir um texto, explicar aquele texto aqui para vocês. E hoje vai ser diferente. Hoje eu peguei um tema e a partir do tema eu quero refletir sobre ele à luz dos textos. E o tema que eu escolhi foi 4 mitos sobre a Bíblia. Quem vem aqui na frente falar, geralmente tem uma tarefa um pouco difícil. Você tem 7 dias na semana e geralmente só à noite do primeiro dia da semana é quando você escuta alguma coisa relacionada a Deus, a Bíblia, a vida cristã. E no resto do outro tempo, a maioria das pessoas dificilmente pensa nisso. Então, de certa forma, o pregador que sobe aqui, ele está em uma competição muito grande com o que você tem mais para fazer na sua vida. Ele tem que competir com o seu interesse no seu trabalho, com o seu interesse em estudos, com o seu interesse em coisas de lazer, com o seu interesse, enfim, qualquer tipo de coisa. E ele tem uma parte pequena da sua semana para despertar o seu interesse para as coisas de Deus, para as coisas que visam a vida do futuro. E a partir do momento que alguém começa a falar aqui, começa a contar um timer na sua cabeça de mais ou menos 15 minutos de atenção. A maioria das pessoas perde a atenção depois de 15 minutos. Então, de todo o tempo que eu tenho aqui, geralmente é os 15 primeiros minutos que eu tenho da sua máxima atenção, que depois você dispersa, depois você começa a pensar em outra coisa, enfim. Então, eu queria estimular você nessa noite a me ajudar. Eu queria que você ajudar o que a gente faz aqui, o que o pastor faz aqui, o que qualquer um faz aqui quando sobe aqui em cima, sobe entre aspas, mas quando vem aqui falar. Porque a gente gostaria que a sua atenção durante a semana, e não só no domingo à noite, fosse voltada também para as coisas de Deus, fosse voltada também para a palavra de Deus. E eu sei que a maioria das pessoas não tem esse estímulo muito grande no dia a dia para se preocupar com as coisas de Deus. E quando tem, às vezes é raso, às vezes é superficial, às vezes não traz aquele impacto de um interesse verdadeiro na sua vida. Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje são algumas coisas que eu aprendi ao longo dessa minha caminhada cristã e que me fizeram ter um interesse cada dia por ler a Bíblia, por buscar compreender as coisas de Deus, por buscar estudar. Porque, às vezes, quando a gente entra na igreja, isso é meio que dado como certo. Que você é crente e tal, que você deve ler a Bíblia em casa, que você deve fazer suas orações em casa, mas a gente sabe que nem sempre é verdade. E eu sei que não é verdade, porque um dia comigo não foi assim. Eu também não tinha interesse de, durante a minha semana, procurar alguma coisa sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, para ocupar o meu tempo. Então, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês que, espero eu, estimulem vocês a estudar, a ir um pouco mais a fundo, a sair do superficial, ou às vezes até mesmo a começar a se interessar por coisas da Bíblia. E eu queria compartilhar isso com vocês de um jeito que chame mais a atenção de vocês. Porque se eu viesse e trouxesse aqui 4 verdades sobre a Bíblia, eu acho que isso não ia atingir muito bem os seus pontos de atenção. Mas quando eu venho aqui e falo sobre 4 mitos sobre a Bíblia, eu acho que eu já consegui a atenção de vocês um pouco mais, porque agora vocês estão pensando, putz, é mito, é alguma coisa que eu não sei. É aquele tipo de coisa que você clica quando está no Facebook,
coisas que nunca foram ditas antes. Então, estou brincando um pouco com isso, sim. Tá bom? Mito número 1. Ler e entender a Bíblia é fácil. Bom, você já está me ajudando, Guilherme, porque você veio aqui para me estimular a ler e entender a Bíblia. Agora você está me dizendo que não é fácil? Bom, não sou só eu. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, o apóstolo Pedro escreve: E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi com isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorceram suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Então, aqui, até o apóstolo Pedro admite: existem coisas na Bíblia, e eu vou dizer, não são poucas coisas na Bíblia que são, de fato, difíceis de entender. Eu sei que muitos de vocês já tiveram aquela impressão de abrir um texto da Bíblia, seja lá por qual motivo, e se perguntar: putz, o que isso está dizendo? Putz, o que está escrito aqui? O que esse negócio está falando? E é normal, porque a Bíblia é um livro difícil de ser lido e é um livro difícil de ser entendido. Primariamente porque quando você abre a Bíblia, você não tem, igual tem em outros livros que você compra por aí, uma explicação de como você deve ler esse livro. Ou um apanhado de por que eu estou escrevendo aquele livro. Mas a Bíblia é em si um conjunto de vários livros, escritos cada um com um propósito diferente, e cada qual com gêneros diferentes, com jeitos de você ler diferentes. Então não dá para imaginar que sem ajuda nenhuma você vai conseguir entender o que está escrito ali. Vou dar um exemplo. Todo mundo que sabe o que é um texto poético. Todo mundo que sabe, quando você está diante de um texto, que o que ele está dizendo ali não é o que a gente chama de literal. E aí, eu vou usar um exemplo ruim aqui, mas para vocês entenderem. Se vocês escutam o Luan Santana cantando você é raio de saudade, meteoro da paixão, te dou o sol, te dou o mar para ganhar teu coração. Ninguém aqui imagina que o Luan Santana, que um ser humano é capaz de ir lá pegar o céu, ir lá pegar o sol, pegar a lua e dar para a pessoa. Por quê? Porque vocês entendem que esse texto é um texto poético. Agora, vamos supor que você vai para uma cultura indígena que não tem poesia. É uma cultura indígena que se desenvolveu sem a ideia de poesia. Eles não têm poesia. Eles só têm textos literais. E você mostra essa música do Luan Santana para eles. O que eles vão pensar? Bom, esse cara é mentiroso. Porque ele está falando que vai dar o sol para a mulher que ele gosta. Isso é impossível. Está falando que a mulher dele é um meteoro. É impossível. A mulher dele é um ser humano. E isso acontece com a gente, com a Bíblia também. O exemplo mais claro que eu posso dar para a gente disso que acontece são os livros proféticos e o livro de Apocalipse. Esses livros eles são escritos num tipo de gênero que não existe mais, que é o gênero apocalíptico, que é o gênero de imagens proféticas. Você não tem mais esse gênero sendo escrito nos dias de hoje. E aí, como resultado, você, na hora que vai ler os livros proféticos e vai ler o livro de Apocalipse, você geralmente tem muita dificuldade de entender. Por quê? Porque aquele não é um texto que está sendo produzido mais hoje em dia. Não é um texto que faz parte da nossa cultura. Mas ele existia na cultura daquela época. E quem estava naquela época tinha um jeito de entender aquele texto. E por isso é tão difícil ler certos textos. Então a Bíblia ela tem essa distância mais importante do que uma distância em relação ao tempo, mas uma distância cultural em relação a gente. Existem muitas coisas da cultura da época que a Bíblia foi escrita que não existem mais. Né? Acho que todo mundo aqui, quer dizer, muita gente aqui deve saber daquela parábola da dracma perdida. Fala lá que uma mulher perdeu uma dracma, perdeu uma moeda e ficou catando ela, ficou procurando ela e de repente encontrou e fez uma festa. Ninguém aqui faz isso.
Perdeu uma moeda, perdeu a moeda. Paciência. O que uma moeda vale? No máximo R$1. Mas naquela época, por exemplo, essa dracma era a única coisa que a mulher tinha que veio dos pais, que era um dinheiro que ela tinha de verdade, porque o resto do dinheiro tudo vinha do marido. Então, se um dia ela ficasse sem marido, ela podia vender essa moeda e ganhar o seu sustento. Por isso que ela fica tão feliz quando acha uma moeda. Mas veja, se você não sabe esse detalhe da cultura da época, você não vai entender aquela parábola que Jesus está contando. Então, é difícil, gente. É difícil. E eu falo isso não para desestimular, mas porque se eu não falo isso, vão falar, mentiram para mim. Falar que era fácil. Falar que era tranquilo. E não é. Aí você pode estar se perguntando, então eu preciso ser um seminarista, eu preciso fazer um curso, eu preciso ser uma pessoa muito bem estudada para poder ser crente. Não, não é isso que eu estou falando. A mensagem que salva, a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas, a mensagem que frutifica a sua vida, essa mensagem, sim, é muito simples de entender. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Essa é a mensagem. Qualquer analfabeto, qualquer pessoa pode entender essa mensagem. Mas eu só quero chamar a atenção que a mensagem do Evangelho e a Bíblia como um todo não são a mesma coisa. Para você ser salvo, sim, você só precisa da mensagem do Evangelho. Mas para você ter uma vida cristã com mais profundidade, com mais riqueza, para você conhecer melhor a Deus, para você entender melhor por que Deus teve que mandar seu próprio filho para morrer no nosso lugar, por que ele teve que viver a vida que ele viveu, o que significa os ensinamentos que ele deixou, isso é difícil. Isso é difícil. Você pode ser salvo sem saber disso? É claro que pode. Muita gente foi salva sem saber nada disso. Mas viver uma vida cristã em abundância e ser capaz de compartilhar essa palavra com outras pessoas vai exigir de você um esforço. Vai exigir de você, sabe, aquela hora que você pensa assim, putz, eu queria estar fazendo outra coisa, mas eu tenho que fazer isso aqui, porque isso aqui é importante, porque isso aqui vai gerar mais frutos. E eu tenho certeza que gera, porque a minha vida gerou. E a aplicação disso que eu faço é, você não é menos crente quando você não entende uma coisa na Bíblia, tá bom? Eu sei que muita gente tem dificuldade de fazer aquela leitura anual da Bíblia, pegar lá. Né? Gênesis às vezes é fácil, né? Você vai lá, Gênesis é cheio de história, Êxodo, beleza, legal, aí vem Levítico e aí começa um monte de lei, começa um monte de coisa esquisita e coisa que tinha que fazer naquela época, e não sei o que, você vai, não sei o que, chega Josué, beleza. Mas aí que chega lá em Reis, Crônicas, isso bom, né, que você já pegou nessa parte. Começa um monte de rei, que fulano de tal foi filho de fulano de tal, e que fez isso, não fez aquilo, e não sei o que. Às vezes você desiste por aí, ou às vezes você começa a ler pelo Novo Testamento. Aí beleza, você lê lá os evangelhos, aí você chega naquelas cartas de Paulo, Paulo começa a falar umas coisas que você não entende de jeito nenhum. E é normal que isso aconteça, porque a Bíblia não é fácil. Não é fácil. Você não é menos crente porque você não entende certas coisas. Mas a sua falta de interesse por entender, a sua falta de interesse em tirar essas dúvidas, a sua falta de interesse em buscar mais a Deus, aí talvez seja um indício que a sua saúde espiritual esteja lá embaixo. Não querer conhecer, né, não querer entender mais, talvez seja um sinal que você não gosta tanto de Deus quanto você diz que gosta. Segundo mito, é possível ler e entender a Bíblia sozinho. Então, todo mundo está aí, né, plenamente capaz, não vale o pastor Ronaldo, né, não estou falando dele, mas todo mundo dá conta de ler isso aí, evidentemente, porque vocês sabem que a Bíblia não foi escrita em português, né? A Bíblia não foi escrita nem em inglês, vejam só. Não foi escrita também em latim, certo? A Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito, 99% dele, em hebraico. Não o hebraico que os nossos amigos lá de Israel hoje, né, Benjamin Netanyahu e toda aquela galera fala. Aquelas pessoas não falam hebraico antigo, que as pessoas falam, na verdade, um negócio recente que chama Yiddish, certo? Nem eles conseguem ler isso daqui, tá? E a outros 1% ali da Bíblia, principalmente ali os últimos livros, está escrito em aramaico, né, que seria também uma linguagem muito diferente. E o Novo Testamento foi escrito em grego.
O grego que meus amigos lá da Grécia hoje em dia falam, não, também não, é um grego antigo, é o grego koiné, né, também não é o grego. Então, isso aqui são línguas que hoje você não tem ninguém que usa elas. Mas esse é o idioma que a Bíblia foi escrita. E aí, vai ler sozinho? Óbvio que não. Né? Aqui, Provérbios 26, 7. Um provérbio na boca do tolo é tão inútil quanto uma perna paralisada. Muita gente se arroja de que, não, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ler mais nada, eu não preciso ouvir pregação, porque eu leio a minha Bíblia sozinho. Mentira. Mentira. Tá? Mentira. Se a sua Bíblia é uma Bíblia mais completa, né, no começo dela aí vai estar escrito qual foi a empresa, a sociedade que traduziu essa Bíblia. E nessa empresa, nessa sociedade, geralmente a Sociedade Bíblica do Brasil é a principal que publica traduções, vai estar lá o nome de muita gente que traduziu essa Bíblia. Então, na verdade, você não está lendo a Bíblia no sentido estrito. Você está lendo uma tradução que alguém fez. É como se fosse alguém lendo para você. Então, não existe essa história de ler a Bíblia sozinho. Isso não é possível. Tá? Não, mas eu estudei hebraico, eu estudei grego, e agora eu leio a Bíblia sozinho. Também não. Por quê? Porque você depende do trabalho de muita gente que foi lá e colecionou todos os manuscritos originais. Porque não existe um texto original. Vou falar isso mais para frente. Mas não existe um texto que está lá e as pessoas vão e traduzem esse texto. Mas existem vários manuscritos. E sem o trabalho dessas pessoas que coletaram os manuscritos, nem o original você conseguiria ler. Então, se nem ler a Bíblia é possível, quanto mais entender. Esse provérbio é muito bom, porque o livro de Provérbios, ele contém vários ensinamentos muito bons para a gente. Só que eles sozinhos não têm poder em si mesmos. Um provérbio na boca do tolo é tão inútil quanto uma perna paralisada. Não adianta você ler a Bíblia, não adianta você ler um provérbio se você é aquilo ali, se você é um tolo. Aquilo lá sozinho não é uma coisa, não é uma abacadraba que vai fazer você, nossa, agora eu consegui porque eu li. Se você não é sábio, se você não entende o que ele está dizendo, é tão bom quanto uma perna que está paralisada. Né? Um provérbio por ele só, a Bíblia por ela só, se não for lida por alguém que tenha discernimento, não adianta nada. E de onde que vem o discernimento? O discernimento vem de toda a comunidade que Deus juntou ao longo de todas as eras e que deu a sua palavra e que compreenderam essa palavra. Não pense que você está sozinho nessa história. Você nunca vai estar sozinho, até quando você acha que está. Quando fala desse assunto, é comum que muitas pessoas fiquem com medo. Porque a gente tem a tendência de ser meio conspiracionista, digamos assim. A tendência natural do ser humano, certo? Que é o seguinte, o Guilherme acabou de me falar que eu não leio a Bíblia no original. Que eu leio, é uma tradução. E se a galera que está traduzindo estiver mentindo para mim? E se eles tiverem colocado alguma coisa na tradução que é do interesse deles e não que está lá? E aí você fica se perguntando isso, e tem gente que bitola nisso, e tem gente que sai da igreja por causa disso, porque acha que traduziram alguma coisa da Bíblia que não está no original, e tem gente que afirma que não, é porque eu leio a Bíblia no original, e eu sei que tem coisa lá que o pastor fala que não... E 100% dos casos é só gente que queria uma desculpa para sair da igreja. Porque, de fato, se você for estudar hebraico, se você for estudar aramaico, se você for estudar grego, você pode fazer sua própria tradução. Hoje em dia você tem os manuscritos originais disponíveis na internet, várias universidades disponibilizam esses manuscritos, você pode fazer a sua tradução. Você vai chegar às mesmas conclusões que os tradutores chegaram. É simples assim. E vou dizer, as principais traduções que nós temos, que circulam aqui na igreja, são as Almeidas, né? Tem
você olhar aí na parte da frente da sua Bíblia, talvez seja uma Almeida Revista atualizada, talvez seja uma nova Almeida atualizada, talvez seja uma mais antiga, uma Almeida Revista e Corrigida, talvez você tenha uma Bíblia lá de trás e tá Almeida Corrigida e Fiel. E as novas, que são a nova versão internacional, a NVI, a nova versão transformadora, a NVT, ou a nova versão na linguagem de hoje, né, NTLH, todas essas são Bíblias que foram traduzidas por comissões. Não foi uma Bíblia escrita por um cara só. Foi um time de tradutores de várias tradições cristãs diferentes. Então você tinha lá católico, você tinha o presbiteriano, você tinha o metodista, você tinha o batista, você tinha o pentecostal, você tinha várias traduções juntas para poder elaborar uma tradução. Certo? Então são traduções confiáveis. A maioria das Bíblias que a gente tem no mercado são traduções confiáveis. A única exceção é a tradução do Novo Mundo, que é a tradução dos Testemunhos de Jeová. Que aí é uma tradução usada, que é feita exclusivamente por Testemunhos de Jeová, e portanto não é uma tradução que a gente pode confiar. Mas todas as outras são traduções confiáveis. E aí você fala, beleza. Mas qual que é a melhor? Qual que é aquela que está literal? O texto, eu quero o texto literal. Eu não quero texto... como é que fala? Traduzido mais ou menos. Eu quero a coisa literal, porque eu quero um negócio literal mesmo. Deixa eu te falar. A melhor tradução da Bíblia é aquela que você entende. Porque se eu te falar que a melhor tradução da Bíblia está escrita em sueco, para você não adianta nada. Né? Porque está em sueco, você não consegue ler. Se você pegar hoje a carta de Pero Vaz de Caminha, que está escrita em português, você não vai conseguir ler. Apesar dela estar em português. E se você for pegar, geralmente, uma dessas Bíblias mais antigas, tipo João Ferreira de Almeida, uma das primeiras traduções, né, que já teve, você não vai conseguir entender, apesar de estar em português. Então não adianta nada você pegar essas traduções aí. O que você tem que entender é que as Bíblias elas existem em dois extremos. Um extremo é o que a gente chama de equivalência formal. A equivalência formal significa traduzir palavra por palavra. Aí fala, pô, essa é boa, né? Traduziu palavra por palavra. Essa deve ser uma tradução top. Mais ou menos. Você pegar, vou dar um exemplo do inglês. Em inglês, o americano, geralmente ele faz alguma coisa, ele fala piece of cake. Piece of cake. Em inglês, se eu fosse fazer uma tradução formal, se fosse fazer uma tradução de equivalência formal, piece é pedaço, of é de, e cake é bolo. Então, o americano vai lá, terminou de fazer uma coisa, e eu traduzo para você o que ele falou. Ele falou pedaço de bolo. O que você entendeu? Nada. Por quê? Porque essa é uma expressão que não existe em português. Então, o fato de eu ter traduzido isso para você palavra por palavra, o que adiantou? Nada. E aí é que eu vou para a equivalência dinâmica. A equivalência dinâmica, ela geralmente, não traduz palavra por palavra, mas ela traduz o sentido daquilo que está sendo dito. Então, no meu exemplo, que era pedaço de bolo, se fosse uma tradução formal, em uma tradução de equivalência dinâmica está mel na chupeta. Facinho demais. É isso que significa piece of cake em inglês. Significa que algo é muito fácil. Significa que algo foi molezinha. Você entendeu, certo? Apesar de não ter sido uma tradução palavra por palavra. E na Bíblia não é diferente. Você tem algumas traduções mais antigas, por exemplo, que você vai ver Paulo falando que os irmãos, lá em Filipenses, que os irmãos devem amar uns aos outros com entranháveis afetos. Entranháveis afetos. O que é isso? Porque naquela época se acreditava que as emoções não estavam no cérebro. Se acreditava que as emoções estavam na barriga, nos intestinos, nas entranhas das pessoas. Então, quando falava de afetos, né, de consideração, de amor, ele queria dizer os afetos que vêm direto dos seus intestinos. Ninguém entendeu nada. Por isso que as traduções mais modernas vão trazer ame direto do coração, que é hoje o que a gente entende, mais ou menos, né, que são o centro das emoções. Amem de todo o coração, e não de todas as tripas. Entende, gente? Por isso que não adianta falar qual que é a melhor tradução. A melhor tradução é aquela que você consegue entender. Não insista em ficar pegando uma tradução
nossa, muito arcaica, nossa, aquelas palavras difíceis. Tem gente que acha que quanto mais difícil a tradução da Bíblia, melhor. Besteira, besteira. As que eu mais uso para poder entender o texto são as novas. A nova versão internacional e a nova versão transformadora. A NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, ela não é exatamente uma tradução. Ela é uma paráfrase. Ela fala a mesma coisa com outras palavras. Essa eu não acho tão adequado para estudar. Mas se você nunca li a Bíblia antes, Guilherme, nunca li. Comecei a ser crente tem 2 semanas. Não estou entendendo nada do que essa NVT está falando. Lê NTLH, que pode ajudar. Mas entenda que é uma paráfrase, é uma tradução diferente. Tá? É boa para criança, é boa para você ler para criança, é boa para ela começar a acostumar com alguma coisa, e é boa para alguns textos que são realmente muito difíceis. Principalmente alguns textos muito argumentativos que você tem no Novo Testamento, tipo Carta de Paulo, Hebreus principalmente. Lê Hebreus no meio da revista atualizada, vê se você consegue entender alguma coisa. E depois lê numa tradução mais nova, vocês vão ver a diferença. Então, a aplicação disso, gente, é que ler a Bíblia e entender a Bíblia não é uma coisa que Deus projetou para que fosse individualizado, para que fosse eu no meu mundinho, no meu quartinho, sozinho. Não. Foi uma coisa que Deus projetou para ser feita em comunidade. Foi uma coisa que Deus projetou para que fosse feita no dialogar um com o outro. Para que as pessoas pudessem, nossa, não entendi isso aqui, me ajuda a entender isso aqui. Nossa, eu não estou entendendo essa passagem, eu li uma coisa na Bíblia que eu não entendi, parece uma coisa muito estranha. Me ajuda a entender isso aqui, certo? A Bíblia foi feita para ser lida em comunidade, e nessa comunidade a gente poder acrescentar mais edificação ao corpo de Cristo como um todo. E não só eu, porque senão o corpo de Cristo vai ficar atrofiado. Se você malhar só o braço direito, imagina chegar aqui, né, uma pessoa bombadona só do braço e o outro mirradinho. Que coisa esquisita que não é. A mesma coisa é uma igreja. Precisa que toda a comunidade seja nutrida de forma constante. E a única forma de uma comunidade ser nutrida é pela palavra de Deus. Então, quanto mais a gente faz isso em comunidade, mais o corpo de Cristo cresce. E a gente não precisa só se limitar ao corpo de Cristo daqui. Porque a gente entende que o corpo de Cristo não começou com essa igreja. O corpo de Cristo ele existe desde que Deus começou a chamar as primeiras pessoas para fazer parte do seu reino. E graças a Deus, a gente tem muitos exemplos de pessoas ao longo da história que se dedicaram a estudar a Bíblia, se dedicaram a buscar mais entender sobre isso. E a gente pode fazer uso dessas pessoas. E eu trouxe aqui, por exemplo, esse aqui é um comentário que eu uso para entender algumas coisas relativas à história e à cultura do Antigo Testamento. Tá? Esse aqui tem vários trechos do Antigo Testamento comentados com relação a aspectos históricos e culturais. Porque muitas vezes o problema não está na tradução, mas o problema está em você entender alguma coisa da cultura que está lá. Esse aqui é de todo o Antigo Testamento. E esse aqui é o do Novo Testamento, certo? Comentário histórico-cultural. E esses dois aqui são coisas que quando eu estava aí no púlpito, muito antes de eu começar a estudar essas coisas, eu não sabia que isso existia. Eu não sabia que existia livros comentando a Bíblia. Eu achava que eu tinha que ler a Bíblia só pela Bíblia. E eu não sabia que isso aqui existia. Descobrir isso aqui, para mim, gente, foi uma coisa muito importante, foi uma coisa muito valiosa. Vou falar mais sobre isso no final. Número 3. O mito número 3. Os autores do texto bíblico estão escrevendo para mim. Olha lá. Josué 4:9, se você vai lá fazer a sua leitura, e aconteceu uma coisa engraçada sobre esse texto hoje. Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde haviam parado os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança. Essas pedras estão lá até hoje. Se você é uma pessoa com boas condições de vida, e você sair daqui hoje, fretar um jatinho lá para o Rio Jordão, e for lá no Rio Jordão e ver essas 12 pedras nesse lugar, você não vai achar. Tá? Não vai achar. Estou te falando que já teve gente que foi lá, já procurou e não está lá. Aí você volta para cá e você apostatou, e você não vem mais para a igreja, porque eu achei que a Bíblia está mentindo para mim, porque a Bíblia está falando para mim, e as pedras estão lá até hoje. E eu chego lá e não está? Que negócio é esse?
Porque a Bíblia não foi escrita para mim, gente. Não foi escrita para ninguém que está vivo aqui. A Bíblia foi escrita para um público-alvo, numa época definida, num local definido. O livro de Josué, particularmente, provavelmente foi escrito ali na época dos reinados, ou mais tardar ali na época do exílio. Na época que essas pedras de fato ainda estavam lá. Na época que de fato, se alguém lesse aquilo ali e fosse lá ver as pedras de fato estariam lá. Mas hoje não. E isso não significa que a Bíblia está mentindo para você. Significa que você não é o público-alvo daquilo que foi escrito. E você sabe disso. Você sabe disso porque você vai ler as cartas de Paulo e está escrito lá: carta de Paulo aos irmãos que se reúnem na igreja de Roma. Carta de Paulo aos irmãos que se reúnem na igreja de Corinto. Não está carta de Paulo aos irmãos de Goiânia 2022. Não está. A carta foi escrita para aquele público-alvo. Então quer dizer que não tem nada para mim lá? Se não foi escrito para mim, então não deve ser nada, deve ter nada que me valha. Claro que não. A gente entende como a Bíblia se aplica para nós hoje, não fazendo esse movimento autor original, eu, mas autor original, por público original, e nessa dinâmica, nessa interação, eu vejo o que o Espírito Santo quer falar comigo. A partir do momento que eu entendo como que o autor original está lidando com o público original, e aí é que eu posso fazer as aplicações. Muita gente faz aplicação errada porque não entende isso. Um exemplo muito claro é usar véu. Você sabe, tem igreja que você não pode, a mulher não pode entrar sem a cabeça coberta, né? Por quê? Porque não entende qual que é a dinâmica do uso do véu naquele texto lá de Paulo. Que o uso do véu naquela época tinha uma significância cultural que hoje não tem mais. Que hoje não faz sentido você ter mais. Tanto é que tem muitas coisas na Bíblia que a gente não entende até hoje, porque sabe quando você fala alguma coisa com seu melhor amigo e você não precisa falar muita coisa porque ele já entende? Tipo assim, você foi lá ontem, aí o Felipe sabe o que é lá e o que é ontem. Eu não preciso falar. Por exemplo, quando Paulo fala que vocês não se batizem pelos mortos. Até hoje ninguém sabe o que é isso. Por quê? Porque era uma coisa que estava acontecendo lá naquela igreja de Corinto. Eles sabiam o que era batizar pelos mortos, Paulo não precisava explicar o que era isso, mas isso acabou se perdendo ao longo do tempo, graças a Deus, né? Pararam de se batizar pelos mortos. Mas hoje a gente não sabe mais o que é. Então, se a gente não entender que é o autor falando para aquele público original, a gente não vai conseguir fazer a aplicação para a gente. Isso é muito importante também quando a gente vai ler o Antigo Testamento. A quantidade de gente pega texto do Antigo Testamento, de uma época antes de Jesus, e tenta aplicar para o mundo atual, isso é um problemaço. Isso é um problemaço. Deus tratava com o povo de Israel dentro de uma aliança diferente da aliança que ele fez conosco hoje. Certo? Aquela aliança, aquela antiga aliança, o pacto mosaico, né, o pacto que foi feito com Moisés, né, o pacto mosaico, ele era um pacto que tinha a ver com uma terra, com um reinado, com leis, com o governo. E não atualmente, que Deus trata diretamente conosco enquanto povo. A gente não conseguir fazer essas ligações, a gente não conseguir entender quais são o autor e o público-alvo daquilo ali, pode trazer implicações muito erradas para nós. E com isso, gente, é preciso, a aplicação que eu faço é que a gente precisa ser humilde em relação ao texto. A gente precisa entender que não sou eu não sou o centro do texto. O texto não tem que, o que esse texto quer falar para mim? E o que isso aqui tem a ver comigo? Se você vai nessa mentalidade, é por isso que você não dá conta de ler o livro de Reis, não dá conta de ler o livro de Esdras, não dá conta de ler esse livro, porque, o que tem aqui para mim? Porque você não está indo com a atitude correta. O que esse texto significa? E o que eu posso aprender com isso? Não é o texto que tem que te servir. É você que tem que servir ao texto. Então, humildade na hora de ler o texto bíblico. Quarto mito. Eu coloquei 4 para pregar rápido, mas que vai dar tempo. Quarto mito. Que a Bíblia caiu pronta. Olha lá, Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós.
Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. A maioria das pessoas, quando começa a vida cristã, acredita no que a gente chama de inspiração verbal plenária da Bíblia. Essa é uma palavra difícil, eu sei, mas é simples. É a ideia de que Deus, o Espírito Santo, ele possuiu a pessoa que estava escrevendo, a pessoa entrou em transe e saiu escrevendo tudo que Deus estava mandando ela escrever. Tem gente que pensa que foi assim, né? E aqui Lucas está deixando muito claro que não é assim que Deus fazia com que Deus supervisionava o processo de escrita. Ele está falando, usaram relatos que nos foram transmitidos, depois de investigar tudo detalhadamente desde o início. Ou seja, o que Lucas fez? Ele foi para escrever o seu evangelho, porque, quem não sabe, Lucas não conviveu com Jesus. Lucas foi evangelizado por Paulo muito mais posteriormente. Ele não viu as coisas que ele estava relatando. Então ele teve que conversar com testemunhas oculares que estavam com Jesus e coletando os relatos dessas testemunhas, ele foi lá e fez o evangelho dele. Tanto é que provavelmente Lucas deve ter sido um dos únicos que conversou com Maria, porque o único evangelho que traz o cântico de Maria é o evangelho de Lucas. Provavelmente Lucas conversou com Maria, e daí que ele conseguiu esse relato. Aqui tem até outra coisa que eu tinha falado, né? Teófilo. Quem que é esse Teófilo? Spoiler, ninguém sabe. Teófilo, quem é ele, não ficou para a história. Mas a gente entendendo a posição dele aqui, existem algumas implicações do livro de Lucas, que aí você sabia que é o mesmo autor de Atos? Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e Atos. É porque tem um João no meio, né? E aí a gente acha que foi outra pessoa, mas é a mesma pessoa. Lucas escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos. Se não me engano, aí dá mais ou menos uns 20% de todo o Novo Testamento, tudo que Lucas escreveu. Certo? Então, assim, a Bíblia não caiu pronta desse jeito. A Bíblia foi escrita ao longo de mais ou menos aí 400 anos por vários autores diferentes. E às vezes a gente até acha que as coisas que estão sendo narradas na Bíblia, naquele momento já existia a Bíblia. Certo? Abraão não tinha Bíblia, gente. Não tinha uma coisa que Abraão podia lá ler. No princípio Deus céu e a terra. Ou então Jó, eu estou triste aqui, eu vou ler um salmo. Não tinha isso. A maioria, dos livros, a maioria dos livros do Antigo Testamento, eles só foram terminar o seu processo de formação ali durante a época do exílio de Israel na Babilônia. Né? E os livros do Novo Testamento só foram escritos ali entre 40 anos depois que Jesus morreu a 100 anos depois que Jesus morreu. Né? Então, enquanto Jesus estava fazendo os milagres e tudo mais, não tinha lá uma pessoa que estava, nossa, deixa eu registrar tudo isso, não sei o quê. Foi uma escrita mais posterior, certo? Tanto é que provavelmente o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi a carta de Tiago, certo? Foi a carta de Tiago. Às vezes a gente também lê as cartas de Paulo na ordem, acha que Romanos foi a primeira. Talvez tenha sido uma das do meio, assim. Provavelmente a primeira foi a primeira Tessalonicenses ou Gálatas. Às vezes a gente acha que o Evangelho de Mateus foi o primeiro a ser escrito, porque ele está aí primeiro na Bíblia. Quando na verdade provavelmente foi o Evangelho de Marcos que foi escrito primeiro, porque ele é o mais curto. E muito provavelmente Mateus e Lucas leram Marcos para poder elaborar seu Evangelho. Certo? Então tem vários detalhes assim que, à medida que a gente vai ler o texto bíblico, a nossa compreensão daquilo que está acontecendo vai se expandindo. E outra coisa muito importante, só para a gente fechar essa questão da distância que está a Bíblia entre nós. Se você faz sua leitura da Bíblia, Gênesis e Apocalipse, vou ler tudo. Você parte de alguns pressupostos para você conseguir entender aquilo. Porque sem esses pressupostos você não consegue entender. Por quê? Porque você vai ler Malaquias e vai partir para Mateus. Entre Malaquias e Mateus tem 400 anos. Aconteceu um punhado de coisa nesses 400 anos que só você lendo a sua Bíblia sozinho você não sabe o que aconteceu. Você simplesmente aceita
que de repente tem um tal de Romanos, tem um tal de Judéia, tem um tal de fariseu, tem um tal de saduceu, tem a tal de sinagoga, mas você nem se pergunta de onde é que essas coisas veio. Você só aceita. Sem entender, por exemplo, certas coisas que aconteceram no período que a gente chama intertestamentário, praticamente impossível entender tudo que está escrito no Novo Testamento. E às vezes a gente fica com medo de estudar outras coisas que estão fora da Bíblia, porque a gente acha que não, é só a Bíblia, eu não posso estudar mais nada. A Bíblia é a única fonte de informação para a sua fé. Isso é verdade. Para a sua vida de fé, para a sua prática cristã, a Bíblia é a sua única fonte. Mas isso não significa que não exista informação confiável em outras fontes. Claro, não vai servir para a sua fé, não vai servir para você fazer doutrina, não vai servir para você entender aquilo como palavra de Deus, mas é uma informação confiável. Estou falando isso porque eu estou falando de nada mais nada menos daqueles livros apócrifos que estão na Bíblia católica. Os católicos acham que aquilo lá é palavra de Deus. A gente sabe que não são. Que nem os judeus achavam que era, nem Jesus achava que era. Mas nos livros apócrifos da Igreja Católica tem informação confiável sobre o que aconteceu nesses 400 anos. Particularmente a Guerra dos Macabeus, primeira e segunda Macabeus. Que se você não entende o que foi a Guerra dos Macabeus, você não entende por que estavam querendo coroar Jesus como Messias. Ou por que João Batista, quando estava na prisão, mandou perguntar se Jesus era mesmo o Messias ou se tinha que esperar por outro. Porque eles estavam esperando que fosse vir um líder militar igual Judas Macabeus durante o período intertestamentário. Então, que a gente não fique com medo. Né? Eu tinha medo de ler os livros da Igreja Católica, eu achava que era uma espécie de coisa do demônio, assim, eu não podia ler, porque senão eu ia me contaminar, essas coisas. É bobagem. É que nem um livro de história. Sabe, não é porque uma coisa é verdade que ela precisa estar na Bíblia, porque senão a gente precisava colocar o jornal de ontem na Bíblia. Existe informação confiável em outras fontes e que nos ajudam a entender cada vez mais o texto bíblico. E nisso, gente, a gente vê o privilégio divino que Deus nos dá na sua obra da salvação. Porque Ele escolheu seres humanos tão falhos quanto eu e você, tão corruptos quanto eu e você, tão cheios de problemas quanto eu e você, para escrever a sua palavra, para serem inspirados pelo Espírito Santo e escreverem aquilo que Deus queria que fosse preservado pelos séculos dos séculos. Ele usou essas pessoas falhas para escrever a Bíblia. E hoje Ele usa pessoas falhas como eu e você para espalhar a Bíblia, para transmitir a Bíblia, para poder falar dessas coisas, ainda que eu e você não saibamos 1% do que eu falei hoje. Deus salva mesmo assim, porque o que salva não é isso. O que salva é o Espírito Santo. O que salva é a pregação fiel do Evangelho, que faz o Espírito Santo fazer aquela pessoa nascer de novo. Então a gente não precisa ficar com medo, achando, nossa, mas isso parece que a Bíblia é tão frágil, porque ela foi... Agora você está me dizendo que ela foi escrita baseada em relatos de testemunhas, e parece que isso é meio assim... Não, gente. Deus nos deu o privilégio de usar homens e mulheres frágeis para poder levar a sua palavra, para poder preservar a sua palavra ao longo do tempo. Nós temos esse privilégio, que nós possamos usar esse privilégio que Deus nos deu. Eu queria terminar dizendo que talvez você tenha sido tocado pelo que você ouviu aqui, talvez você tenha sentido a necessidade de se aprofundar um pouco mais. O que eu estou querendo dizer aqui não é para você ficar com a cabeça desse tamanho aqui e sair contando vantagem para os outros. Olha como eu sou inteligente, né? Olha só como eu sei mais do que você. Como eu falei, a gente tem que ter uma postura de humildade quando a gente vai estudar, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada. Certo? Mas para que você possa ter uma vida cristã mais abundante, mais cheia de coisa. Eu mostrei esses 2 comentários aqui para vocês. Esses 2 comentários são muito pequenos, depois eu descobri. Porque, pensa, tem o Novo Testamento e o Antigo Testamento inteirinho aqui, só naquelas páginas. Esse aqui é um comentário de Atos. Esse aqui é só um cara comentando o livro de Atos. Ele vai versículo por versículo, vai olhar o grego, vai olhar como é que esse texto foi traduzido. Então, esse aqui está um pouquinho maior. Esse aqui não é o maior que tem no mercado. Esse aqui é um que eu achei na biblioteca do meu avô.
né? Então, só para você ver, né? Só isso aqui é o livro de Atos. Imagina todo o Novo Testamento aqui inteiro. Esse aqui é só um de Romanos. Esse aqui é muito pequeno. Tá? Romanos, esse aqui é bem pequeno. Romanos é uma carta muito complexa. Esse aqui foi um dos primeiros que eu comecei a ler. Então, e esse aqui é para quem acha que no Novo Testamento só tem o Novo Testamento. Isso aqui é um comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Você tem gente que tem o costume de ler só o Novo Testamento porque é o que é mais legal, né? E o Antigo Testamento não está nem aí para nada. E é literalmente impossível você conseguir entender o Novo Testamento sem entender o Antigo. Então, só esse calhamaçozinho aqui, ele já é só comentando as referências que o Novo Testamento faz no Antigo. Certo? Esses aqui são no nível realmente mais acadêmico, são no nível mais, assim, mais aprofundado. Se alguém quiser, eu tenho recomendação de alguns comentários, algumas coisas de nível mais inicial, de nível mais introdutório. Tem várias coleções que algumas editoras lançaram, que são comentários mais introdutórios, para que a gente possa se aprofundar mais no texto bíblico. Tem alguns que são muito simples, que são só como se fossem devocionais pastorais. Não sei se alguém já viu, são aqueles do Hernandes Dias Lopes, uns verdinhos pequenininhos que às vezes a gente vê nas livrarias. Isso é muita coisa. Imagina ter que comprar um desses para cada um dos 76 livros da Bíblia. Claro que a gente gasta muito mais com outras coisas que, né, não iríamos agradecer mais quanto isso aqui. Mas se você não tem como comprar isso aqui, eu sugiro muito isso daqui, gente. Bíblia de Estudo. A Bíblia de Estudo é uma espécie de comentário da Bíblia inteira resumido. Você não vai ter tudo de forma muito extensiva, mas você vai ter pelo menos um resuminho dos principais temas numa Bíblia de Estudo. Existem muitas Bíblias de Estudos muito boas que você vai fazendo a sua leitura e aí você vai no rodapé e você pega mais detalhes sobre aquele texto. Isso aqui eu li quando eu tinha uns 14, 15 anos. Gente, poucas coisas já me ajudou, tanto na minha vida cristã quanto ler isso daqui. Isso aqui é da APEC. Isso aqui é da coisa para criança. Sabe? Então, aqui, isso aqui é uma Bíblia de Estudo do professor e eu lia. Sabe? E aqui tem de tudo, gente. Tem criacionismo, diverso evolucionismo, tem salvação, tem cronologia das coisas bíblicas, anjo, demônio, tudo mais, essas coisas que você sempre tem dúvida de perguntar. Esse aqui é muito bom, esse aqui é muito bom. E para criança, né, eu que era adolescente na época, isso aqui mudou demais a minha vida. Eu tinha muita dúvida, eu ficava com muita dúvida em coisa que eu lia, e eu sempre corria para cá. E quase sempre aqui me dava, às vezes não a resposta que eu queria, mas pelo menos alguma resposta. Certo? Eu recomendo demais uma Bíblia de Estudo se o seu foco, por enquanto, não é esse aqui. Eu sei que tem gente que já tem Bíblia de Estudo, até que um dia você talvez possa chegar a fazer essa besteira que eu fiz aqui, que é ler uma teologia sistemática. Certo? Por quê? Uma coisa é você ler a Bíblia em si. Uma coisa é você ler os textos e entender o que os textos estão dizendo. Outra coisa mais difícil é a gente conseguir pegar todos os textos da Bíblia e sintetizar o que a Bíblia está ensinando sobre cada uma das áreas. O que a Bíblia ensina sobre pecado? O que a Bíblia ensina sobre salvação? O que a Bíblia ensina sobre o que Deus é? E uma teologia sistemática, ela faz isso. Ela pega todos os temas da Bíblia e tenta condensar num ensinamento só. Certo? Eu recomendo demais que, tipo assim, depois que você passa um tempo, esse aqui é um pouco mais complexo, mas depois que você passa um tempo estudando a Bíblia, né, você já tem aí uns 2 anos de caminhada nisso, compre uma teologia sistemática, porque é muito boa. É muito boa para você conseguir entender como é que tudo se encaixa, como é que tudo vai junto, como é que isso se aplica na nossa vida. Por fim, para não sair daqui sem nada prático, porque eu sei que falar dessas coisas aqui é bom, e como eu falei, a sua atenção já foi no Beleléu, já tem alguns minutos, porque eu acabei me estendendo na pregação, mas eu queria trazer alguma coisa prática. Primeiro, livros. Eu gosto muito de livros. Eu faço aqui uma apologia do livro, de verdade. E principalmente para quem aí tem já um hábito de leitura maior, ler livro teológico. Muito bom. Se não é do seu hábito, ler livro, assim, porque ler o livro é um hábito. Ler o livro é uma coisa que às vezes leva um tempo, às vezes você não tem o costume de ler um livro, você começa a ler 2 páginas, se dispersa, e não sei mais o que está acontecendo. Eu entendo isso, tá? Eu entendo isso. Eu acho que precisa dar uma forçadinha às vezes, fazer uma coisa que você não gosta,
Mas se ler livro não é tua praia, procura canais no YouTube de pastores confiáveis, canal no YouTube de gente que sabe de verdade que está falando, não maluco, tá? Não maluco, porque a quantidade de maluco que tem na internet falando de Bíblia não está no gibi. A quantidade de gente falando por aí que a Terra é plana, baseada na Bíblia, sabe, não está no gibi. Procura, se quiser vir falar comigo, eu dou indicação. Procura no YouTube, tem muita gente boa produzindo muita coisa boa. Eu trabalho o dia inteiro, dirijo o dia inteiro, eu não consigo ficar parando vendo no YouTube. Então eu recomendo que você ouça podcast, certo? O Spotify é de graça, você só precisa escutar uns anúncios lá, mas tem podcasts que você pode ouvir no carro, que você pode ouvir enquanto está fazendo a louça, que você pode ouvir enquanto está, fazendo qualquer coisa. Mas você para um tempo ali e escuta alguém falando. Tá? Também posso dar recomendações para vocês de gente que sabe o que está falando, não é maluco, sabe? Não é herege, não é nada desse tipo. É gente que realmente vai saber o que está falando. Então, a gente, oportunidade tem para a gente poder se aprofundar. E, de novo, isso não é para deixar a sua cabeça maior, para você ficar mais sabido, para você vir aqui mostrar um monte de livro para cá. Eu trouxe aqui porque realmente isso aqui mudou minha vida e eu não sabia que isso existia. E se alguém tivesse me mostrado isso aqui quando eu estava aí no banco, talvez podia ter me salvado alguns pecados. Mas eu não trouxe isso, não foi para ficar me exibindo. É porque realmente, gente, para a gente poder ter um relacionamento mais profundo com Deus, a gente precisa conhecer mais a palavra de Deus. Eu acredito nisso com muita força, de verdade. E, para sair aqui com uma coisa prática, eu queria sortear esse livro, certo? Esse livro é uma introdução à Bíblia. Muita coisa que eu falei para vocês hoje, eu tirei daqui, certo? Esse aqui é um livro que vai falar o processo que a Bíblia foi escrito, quem escreveu, que época escreveu, quando foi que teve a formação do cânon. Eu sei que muita gente aí já deve ter ouvido aí na internet, gente que não sabe de nada, falando que quem escreveu a Bíblia foi Constantino. Foi Constantino que escolheu quais livros estariam na Bíblia. Ele cortou aqueles evangelhos que mostravam que Jesus tinha uma esposa. Tudo maluco, certo? Tudo maluco. Mas aqui está explicando por que é maluco, tá bom? Aqui tem uma fonte. E eu tirei bastante coisa daqui. Que tem um apanhado geral sobre cada um dos livros da Bíblia, quais são os gêneros. E eu queria sortear esse livro, mas eu quero sortear esse livro para quem quer ler. Então, quem quer ler, quem tem vontade de ganhar esse livro aqui no sorteio, eu queria que viesse para cá, que eu vou sortear. Pode ser?